Thales, que é um dos coordenadores do Movimento Pernambuco de Paz, está acompanhando também esse caso com muita atenção, né, Thales? Obrigada por conversar com a gente agora. Assim que a Deise estiver preparada, ela vai entrar nesse papo aqui junto com a gente também, para a gente ficar, nós três, né, ficarmos falando juntos sobre isso. Thales, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui nesse momento, e eu queria começar te perguntando, Thales, que é teólogo, Thales, que é pastor evangélico, e que, Thales, muitas vezes a gente não tem visto o evangelho de Jesus Cristo, que inclusive o que mais pregou foi a ajuda, o apoio, o acolhimento aos oprimidos. Muitas vezes, entre pessoas religiosas, a gente não tem visto isso, né, Thales? Bom dia para você. Bom dia, Isli, bom dia a todo mundo que está acompanhando, Deise. Não, Isli, a gente não tem visto, e eu confesso que nós temos vivido tempos tão difíceis agora, não só pela pandemia, não só por todo o sofrimento que a gente tem vivido pelo luto, mas por tantas coisas que estão sendo escancaradas, inclusive na pandemia e a partir da pandemia. É muito triste, por exemplo, a gente ver que a pandemia acaba deixando muito visível quem são os mais esquecidos, quem são os mais vulneráveis, quem são aqueles que, pouco tempo atrás, eu coloquei até um vídeo no meu Instagram com o título, Wesley, nós temos pessoas matáveis, infelizmente, são pessoas que a gente permite morrer. E se morrer, não importa para muita gente, né? É assim que as pessoas tratam, né? Porque, como o Miguelzinho, a gente tem essa realidade constante. Eu trabalho em uma comunidade chamada Comunidade Entrapulso, em Boa Viagem. Do lado do shopping. Exatamente. Onde a gente vê a maior das violências estampadas no rosto de todo mundo. A mãe das violências, que é a desigualdade social. Tudo é fruto e tudo parte exatamente tendo como origem a desigualdade social. A violência maior é essa, por isso que na pandemia, quem mais morre, quem mais sofre, são os desassistidos. Então, há um cruzamento, inclusive, de muitos pesquisadores. As grandes tragédias de saúde coincidem com as grandes violências da cidade. Então, quem mais morre por homicídio são as mesmas pessoas que mais morrem por ausência de assistência na saúde, que são as que mais morrem por várias outras causas. Então, há um grupo e há um segmento em nossa sociedade que a gente mantém, a gente sustenta como um grupo sempre mais esquecido. Os negros são a grande maioria desse segmento. E eu acho importante, Thales, essa sua participação aqui, se a Deise já estiver preparada para ela voltar aqui também, porque eu sou cristã, eu sou evangélica, eu frequento uma igreja desde que eu nasci, eu aprendi com Jesus Cristo desde que eu nasci a amar ao próximo, a cuidar das pessoas que têm menos condições, a não compactuar com injustiças, e infelizmente, entre muitos cristãos, eu não tenho visto tantas pessoas aprendendo o que Jesus ensinou. E pior, não praticando, né? Não praticando. E aí, acho que Deise já está aqui de volta, e estava trazendo uma reflexão muito importante para a gente, Deise. Eu acho que a gente precisa trazer isso, porque eu acho que numa sociedade em que muitas pessoas professam a fé e praticam, pelo menos dizem que praticam o amor, praticam a empatia, ou que pregam o amor ao próximo. Uma sociedade, inclusive, em que a maioria das pessoas dizem fazer isso, praticar esse tipo de coisa, que foi o que Jesus ensinou, não era para ter nada disso do que a gente está vendo. Isso quer dizer o quê? Que o que Jesus ensina está errado, ou que as pessoas não estão praticando o que Jesus ensinou, né? Eu digo isso porque a gente tem falado muito dessa discussão da religião hoje em dia. O Brasil tem sua maioria declaradamente cristã, e eu fico muito triste
quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs fazendo completamente o contrário do que Jesus Cristo pregou e ensinou, e veio ao mundo para ensinar, né? Mas antes da gente continuar nesse assunto, eu queria, Deise, que você concluísse o seu raciocínio. Você estava falando de uma forma tão importante sobre como as pessoas que deveriam ser expostas não são expostas em casos como esse. Exatamente, Isli. Bom dia, Thales. Quando eu estava conversando, você ainda não estava ao vivo. Bom dia a todo mundo que entrou. É exatamente isso. Isso é uma realidade que a gente vê muito. Em casos raciais, em discriminação racial, a gente mostra muito a vítima e pouco quem cometeu, porque é necessário que a gente mude a forma como a gente olha o racismo, sabe, Isli? Racismo é crime. E ele precisa ser encarado como crime. É algo que eu falo muito nas empresas que eu vou aqui em Recife, quando a gente está mudando toda a cultura organizacional para poder implementar no estatuto da empresa o racismo enquanto crime. O que é que um funcionário, por exemplo, ele vai sofrer se ele cometer um crime de racismo na instituição? Então, a gente precisa mudar a ótica como a gente enxerga, e a gente precisa expor quem está fazendo isso. Então, o que eu vejo é foto de Miguel, eu vejo foto da mãe de Miguel, que são importantes, que é necessário a gente dar visibilidade, mas hoje, para quem a gente precisa mais dar visibilidade é para quem fez isso, porque mostra como toda a sociedade da gente é estruturada, e como, infelizmente, a impunidade para quem tem dinheiro é algo muito recorrente no país da gente. E é isso que a gente precisa mudar, sabe, Isley? É essa forma, esse tratamento diferenciado. Porque até se isso porque, Deise, pode concluir. Acho que a gente está com dificuldade aí no raciocínio da Deise, mas enquanto ela volta, acho que ela está nos ouvindo, até porque a gente faz, Thales, e aí você me corrija se eu estiver errada, o nosso olhar, para a gente ver como o racismo ele é estruturado, sim, na nossa sociedade, o nosso olhar, inclusive, vamos colocar as duas situações, certo? A situação que a gente tem é, Miguel foi deixado no elevador pela patroa branca e a mãe de Miguel, uma empregada negra. Aconteceu tudo isso aí. A mulher deixou a criança dentro do elevador, ela foi indiciada por homicídio culposo, pagou uma fiança de 20 mil reais, foi liberada para responder em liberdade. Vamos inverter os papéis. A Mirtes teria deixado uma criança branca no elevador sozinha. Além da Mirtes, com certeza, já está presa, né? Está pagando por isso. O nosso olhar, enquanto sociedade, seria diferente em relação à punição da Mirtes. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim, mas ela não empurrou o menino, foi um acidente, foi só um acidente. Se fosse a Mirtes, tá vendo? Tá vendo? Não cuidou bem do menino. Não, tem que ser punida. O nosso olhar também precisa mudar, né, Deise? Com certeza, Isley. A gente precisa entender que o racismo, ele não mata. Você trouxe no início do programa dados muito importantes a respeito a cada 23 minutos um jovem negro é morto, de cada 100 assassinatos que nós temos no Brasil, 71 são de pessoas negras, né? E todos os dados e estatísticas que você trouxe no início da tua fala, ela embasa muito a realidade que a gente tem hoje. E é isso que é dessa forma que a gente precisa começar a enxergar essas situações. Nós vivemos um apartheid social, nós temos uma desigualdade social que é gigante e que a gente precisa começar a olhar para a sociedade da gente dessa forma. Existe um porquê, Isley, Thales, que está aqui com a gente, existe um porquê. Não é um acaso. O racismo não mata só quando a gente empurra, né? Como estão justificando, mas ela não empurrou. Mas tudo que embasou a morte de Miguel tem como base o racismo. A mãe dele e quando as pessoas olham esses... Exatamente. E quando a gente olha esses números, tem muita gente que olha os números só superficialmente. Porque os negros morrem mais porque eles estão nas favelas ou porque eles estão envolvidos com crimes. E aí a gente não se faz a pergunta,
por que muitos negros são levados a estarem envolvidos com crime. O que é que levou isso a eles? Se eles tivessem uma oportunidade diferente, eles iam estar nessa situação, né? E aí, Thales, eu queria também que você contribuísse pelo seguinte: eu acho que é muito importante a gente que professa a fé cristã, e aí é por isso que eu trouxe o Thales aqui, que a gente trouxesse essa reflexão também para dentro das igrejas, né? Porque o olhar dentro das igrejas e dentro das pessoas que professam sua fé em Jesus Cristo, por exemplo, muitas vezes ele está enganado, ele está errado, e isso precisa mudar, ou seja, a gente precisa ter mais empatia nesses casos, não é, Thales? Islia, o problema que eu vejo original, a gente aprisionou a religião cristã dentro de um muro e de uma leitura da Bíblia ocidental e de brancos. A Bíblia foi construída desde o Antigo Testamento a partir de um povo escravizado. Eles passaram por diversas escravidões, Egito, Babilônia. Chegando a Jesus, Jesus nasceu fugindo, refugiado, a partir, inclusive, de uma matança de Herodes. A realidade de Jesus é a realidade nossa. Nós temos um Jesus que nasceu na pobreza, nasceu fugindo, numa família pobre, detalhe, com uma mãe grávida, sem ter sido casada ainda. Todas essas realidades a gente perdeu pelo romantismo ocidental. Por isso que Jesus é uma pessoa tão, é um protótipo de quem a gente deveria ser. Ele caminhou com quem ninguém queria caminhar. Ele tocou em pessoas que eram estigmatizadas pela sociedade como pessoas que não deveriam ser tocadas. Ele, quando disse que a gente era sal da terra, luz do mundo, ele disse isso diante de uma multidão de esfarrapados, lunáticos, mendigos, doentes. Então, a gente perdeu isso na religião e a gente transformou a religião numa coisa quase que elitizada, bonitinha, de templo. E para poucos, né? Para poucos. A gente deveria ser Jesus Cristo andando no mundo, cheio de amor, cheio de graça. A gente fez um exercício em nossa comunidade agora nessa pandemia. Tem muita gente distribuindo cesta básica, isso é maravilhoso. Mas a gente começou a perceber que, dentre esses que recebem, deveria ter alguns esquecidos pela religião. E a nossa igreja abraçou a comunidade LGBTS, que é uma comunidade historicamente violentada pelos evangélicos, estigmatizada, demonizada. Então, a gente abraçou e nós estamos, inclusive, começando um relacionamento de compaixão, de amor, de troca com eles. Então, a gente precisa exatamente descer um patamar, porque a gente se acha melhor que os demais, nós somos os filhos de Deus, os outros são... Então, a religião se transformou, desculpa, Isli, eu sou pastor, mas eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade, a gente se tornou um pessoal chato, isolado, exclusivista, e Jesus não era exatamente o oposto disso. Jesus tinha um brilho nele, que as pessoas tinham vontade de andar ao lado dele, buscá-lo, caminhar com ele, conversar com ele. As crianças, o Miguel sentaria no colo de Jesus. Os discípulos receberiam um tiveram... cafuné. Isso. As crianças, os discípulos quiseram tirar as crianças de junto de Jesus. Jesus disse, deixa, delas é o reino. Jesus era uma pessoa simpática, diferente do estilo sisudo dos religiosos. Então, eu me senti muito fragilizado nessa época da pandemia, muito mais pelas notícias como a do João Pedro,
como Deise bem falou, João Pedro estava em casa, gente, brincando, como a minha filha corre e brinca aqui todo dia. E o Miguel estava em casa, na casa da patroa, porque não podia ficar na casa dele sozinho. Então, a gente perdeu exatamente essas questões tão importantes do acolhimento, do amor, da graça, a gente dividiu os seres humanos por questões tão idiotas como a cor, a raça, nós somos classistas. A conta bancária, o gênero, a opção sexual, e a gente não é juiz de ninguém. A religião tomou uma postura de juiz. Jesus nunca foi isso. Jesus não é nada disso. Gente, eu trouxe aqui o Thales e a Deise para falar hoje. Claro que, de modo geral, a imprensa está abordando, acompanhando esse caso, mas eu queria trazer realmente essas reflexões importantes. Por que eu não estou trazendo aqui hoje, especificamente hoje, ninguém de nenhuma religião afrodescendente, por exemplo? Porque a religião afrodescendente, ela já tem essa consciência do amor, do cuidado das pessoas com as pessoas negras. Então, eu queria que realmente a gente fizesse esse exercício, eu como cristã e outras pessoas que são cristãs e que estão assistindo hoje, que fizessem esse exercício de dizer onde é que a gente está errando. E a gente acaba se levando apenas pelo, nós somos uma maioria cristã. Não somos, sabe por quê? Porque se a gente tivesse no país uma maioria cristã que aprendesse realmente o que Jesus Cristo verdadeiramente ensinou, a gente não estaria passando por metade, nem sequer 1/10 dos problemas que a gente tem hoje. Então, só explicando o porquê exatamente que eu quis abordar esse tema dessa maneira nesse programa de hoje. Eu queria agradecer vocês, eu queria colocar esse programa sempre à disposição de vocês. É uma experiência que começou sendo feita aqui na sala da minha casa, mas que vai ficar para sempre agora. E vai ser um espaço para esse tipo de discussão, para esse tipo de reflexão e para esse tipo de exercício de empatia, né? E aí eu queria repetir aqui, sugerir para que a gente fizesse esse exercício. Você já se sentiu mal por andar na rua e alguém olhar para você achando que você é um ladrão? Certamente a grande maioria das pessoas brancas nunca passaram por isso, e a grande maioria das pessoas negras já passaram, né? Se você passou pela rua e foi abordado só porque você é negro, né, um branco não é abordado na rua da mesma forma como os negros são abordados nas ruas. Então, é uma reflexão que eu acho importante que a maioria das pessoas faça nesse momento, claro, além de outras tantas tão importantes, mas que hoje a gente focou nessa reflexão. Então, Thales, Deise, muito obrigada, contem sempre com esse espaço, contem sempre com os espaços que eu tenho tido, sim, o privilégio de ocupar, e não posso ocupar só para mim, eu preciso ocupar também para ajudar outras pessoas, até porque foi isso que Jesus Cristo me ensinou, e ensina aqui na minha casa, na minha família. Então, obrigada pelas reflexões tão importantes que vocês trouxeram aqui hoje, e eu espero ver vocês muitas outras vezes aqui. Obrigada, Deise. Obrigada, Isli. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso todos os dias. Se todos os problemas que acontecessem no nosso país nós tivéssemos uma visão racializada dos fatos, nós iríamos entender muito mais como a nossa sociedade está estruturada, né? Então, me coloco aqui à sua disposição sempre. Muito obrigada. Thales, muito obrigada também. O Movimento PE de Paz fez um manifesto, né, especificamente sobre o caso do Miguel, mas que bom que vocês, cristãos, estão especificamente na sua área de atuação e na sua igreja, incentivando também outros cristãos a pensar com o coração de Cristo, né? Obrigada, Thales. Obrigado, Isla, obrigado por esse espaço, obrigado por sua palavra. E a gente tem, como foi dito aqui, um comentário próximo, independente de quem seja um próximo. Deus nos ajude a vivermos assim. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada.
É um assunto difícil, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer, que a gente precisa, inclusive, rever os nossos atos, né? Rever as nossas atitudes, rever os nossos posicionamentos, rever o ponto de vista pelo qual a gente observa as situações. Miguel não foi empurrado por ninguém lá de cima diretamente, ninguém empurrou com as mãos, mas empurrou talvez com um coração racista. Esse menino não era para estar sozinho no elevador, tinha alguém que deveria estar responsável por ele. Para hoje à tarde estão previstos alguns protestos que devem acontecer lá, especificamente em frente às Torres Gêmeas, hoje à tarde. Muita gente que, apesar da pandemia, está criando coragem para se manifestar pacificamente e não deixar que passe em branco o caso do Miguel e a luta por justiça. Então, hoje, você que tem me acompanhado nessas últimas semanas, né, o Café com Notícias nasceu há pouco tempo, e a gente tem feito o exercício de observar a mídia todos esses dias. Hoje a gente fez um pouco diferente, e vamos fazer também, vamos continuar fazendo de forma diferente, mas entrando agora nas notícias nacionais, eu queria que a gente fizesse uma outra observação aqui também. Vamos colocar hoje os sites nacionais e observe quantas imagens e quais são as notícias relacionadas às pessoas negras na mídia, de um modo geral. Vamos dar uma olhada. Vamos começar pelos sites nacionais. A gente já deu uma geral nos sites locais aqui hoje, e vimos que finalmente eles deram o destaque que merecia ser dado para o Miguel, para o caso do Miguel, mas eu queria pedir para o marido diretor colocar os sites nacionais que a gente separou aí hoje. Alguns dos sites nacionais. Observe. As notícias, por exemplo, da Folha de São Paulo, hoje, inclusive, você deve estar observando que a Folha de São Paulo está com um fundo preto. Isso é por conta do número de mortes da Covid-19 no Brasil, 1 morto por minuto. Ontem, a gente ultrapassou os números de mortes da Itália. A Folha de São Paulo hoje apareceu com um site assim diferente, normalmente ele é todo branquinho, hoje ele está todo preto por conta do luto dessas mortes. Agora, observe em todos os veículos, não só nesse, mas em todos os veículos, observe quantas fotos de pessoas negras você vê. E quando você vê fotos de pessoas negras, são só notícias relacionadas à violência? São só notícias de pessoas que foram presas ou que foram mortas? Ou há notícias também, de um modo geral, relacionadas a pessoas negras? As pessoas negras estão sendo ouvidas, sejam elas médicas, engenheiras, cientistas, enfermeiras. Faça esse exercício. Vamos fazer esse exercício hoje. Claro que a gente vai dar uma geral nas notícias, mas vamos fazer também esse exercício. Pode colocar o próximo site. Esse foi o site da Folha de São Paulo, que hoje, trazendo, claro, o destaque que é extremamente necessário trazer o destaque para a Covid-19, até porque a situação não está fácil, muito pelo contrário, o Brasil entrou no 3º dia consecutivo de recordes, mas vamos ver aqui, o estado de São Paulo também agora. Manchete é, claro, um assunto muito importante, que é a pandemia. Brasil passa a Itália e já é o 3º país com mais mortes por Covid-19. Mas quantas fotos de pessoas negras a gente está vendo aí, né? Talvez ali nos protestos, né, em relação ao George Floyd, o homem negro que foi morto por um policial branco lá nos Estados Unidos, são fotos dos protestos. Mas quantos especialistas negros estão sendo ouvidos, por exemplo, nessa pandemia, né? Vamos seguir também para o próximo site aqui para a gente destacar e a gente fazer esse exercício. A gente precisa fazer esse exercício. Tá? É muito importante, inclusive observando a mídia. Ontem, inclusive, quem estava assistindo aqui ontem, viu que havia pouco destaque para a notícia do Miguel, né? Tinha a informação, tinha a notícia, obviamente, mas estava lá embaixo. Não havia esse destaque para esse assunto que é tão sério, Olha, por exemplo, o portal r7.com. O portal R7, quando você olha ele nesse momento, olha, primeiro, nenhuma foto, né? Nenhuma foto de ninguém que tenha sido entrevistado e que é negro. As notícias, nascidos em junho já podem sacar a segunda parcela do auxílio de R$600. Essa notícia tem se repetido ao longo de toda a semana, porque é nessa semana em que as pessoas, de acordo com a data de nascimento, está podendo sacar
o auxílio dos R$600. Mas nenhum destaque, né, para notícias em que pessoas negras foram ouvidas. É um exercício diferente que a gente está fazendo hoje também, de observar a atuação da mídia em relação não só ao assunto do Miguel, mas em relação à cobertura de um modo geral, a cobertura sobre todos os assuntos, né, a cobertura sobre todos os assuntos. Então, para você que está aí chegando agora, a gente está falando sobre, especificamente hoje, sobre racismo, porque, infelizmente, é algo que é tão natural na nossa sociedade que a gente nem percebe, né? É por isso que a gente se pega vendo pessoas dizendo, foi um acidente, a patroa não teve culpa, ela não queria fazer isso. Não necessariamente foi só um acidente, e a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso, né? A justiça precisa ser feita. Bom,